Boa noite, eu sou a psicóloga Maria Cristina e nós hoje vamos ter uma pequena conversa sobre a palavra medo. O medo é uma palavra que ela te traz duas possibilidades, né? O medo te favorece a ter uma vida segura, é ele que te faz atravessar uma rua, olhar para um lado e para o outro para poder não ser atropelado, não ter um acidente. O medo é que te faz te dirigir com segurança, com prudência, é ele que te faz ir no médico e se tratar. Então, o Freud falava, né, que o medo é a primeira sensação que nós temos de impotência, né, o medo da morte. Porque o medo da morte é uma situação onde você não pode controlar, né? A morte, você não controla a morte, você não sabe que dia vai morrer, como vai ser, você não controla isso. Então, Freud falava muito sobre esse tipo de medo. Mas nós hoje estamos vivendo um momento bem diferente no mundo, onde as pessoas têm medo de sair à rua, têm medo de ir no mercado, têm medo de voltar a trabalhar, têm medo de ir para uma escola, para um curso, para uma faculdade. As pessoas estão vivendo um momento de medo. E o medo, ele te trava, ele te tira a possibilidade de viver. Nós que trabalhamos com a saúde mental, nós temos um zelo, um cuidado em lidar com o cotidiano normal das pessoas, o normal de cada um. E a saúde mental, ela vem falar sobre isso, né? Vem falar sobre os seus pensamentos, sobre a sua vida, o cuidado consigo mesmo. E o medo, quando ele é em aspecto exagerado, ele se associa à síndrome do pânico. O pânico é aquilo que te trava, que te tira a possibilidade de viver uma vida agradável, uma vida normal. A crise de pânico, ela é acompanhada pela crise de ansiedade. Você se torna ansioso, você não sabe se vai no mercado, se vai ser bom, se você vai voltar de lá, você não sabe se você pode ir para a rua, se não pode ir para a rua, se deve ou não deve. O medo, ele elabora contra você mesmo, e a síndrome do pânico acaba se associando ao medo, porque o pânico da vida, o pânico de viver, que o momento é propício a isso, né? O pânico de ter uma vida normal, ela traz essa síndrome, aonde a ansiedade ela se aloja no paciente. E quando você é ansioso, você acaba tendo o pensamento acelerado. E o pensamento acelerado com autodestruição acaba te trazendo a paralisação. Você fica impossibilitado de viver uma vida, de estar trabalhando, de estar saindo, de estar indo para uma academia, de estar vivendo, porque você tem medo de tudo. E a sua mente ela acaba trabalhando contra você, contra a sua própria vida. Você acaba elaborando, e é interessante que a mente ela até traz exemplos e olha, aconteceu com fulano fez isso, aconteceu aquilo, fulano foi atravessar a rua, teve outro, sabe? Tudo você tem um exemplo, tudo você tem algo que vai encaixar direitinho com o que você está sentindo, com o momento que você está passando. Então, o pânico, ele associado ao medo, junto com a sua ansiedade, você acaba entrando no quadro de síndrome do pânico. E a síndrome do pânico, ela faz com que a sua pressão fique alta, ela faz com que você tenha taquicardia e você acaba ficando com falta de ar. E isso tudo junto num quadro onde você tem a sensação de morte, você parece que você vai morrer sufocado, asfixiado. E aí o que acontece? Você deixa de viver. Porque a única segurança que você tem é você ficar no recinto do seu lar, escondidinho, guardadinho, protegido. Não tá, né, gente? Não é por aí, né? E aí com isso, você deixa de viver, você deixa de ir na rua, você deixa de ir no mercado, você deixa de ver os seus amigos, você deixa de ver os seus parentes, você acaba se anulando para uma vida normal, sadia. E aí com essa anulação, você acaba sofrendo as consequências da tua ansiedade, sofrendo a consequência do teu próprio medo, dos seus medos, que acabam sendo muitos, sofrendo a consequência da tua síndrome do pânico.
E muitas das vezes você acaba jogando isso em cima das pessoas, porque você acaba sufocando um filho, não permitindo que ele vá para a rua, porque você tem medo que ele morra, tem medo que alguma coisa aconteça com ele, acaba sufocando o seu marido ou a sua esposa, porque você tem medo de perdê-lo por alguma doença, por alguma questão, por um atropelamento, por um acidente de carro, e a mente elabora, ela vai sempre produzir pensamentos que são contrários a você ter uma vida livre. Você acaba criando expectativas ruins, não boas, mas ruins. E aí você, por medo de perder o emprego, ou por medo de estar trabalhando e estar se dando mal e estar com algum problema, sabe? Você tem um conjunto de coisas que acabam te prejudicando. E a mente, ela elabora, é interessante como que a mente elabora e pega exemplos de vidas, de casos, de coisas ruins, coisas que aconteceram, que deixaram de acontecer. A mente, ela vai elaborando e quando você vai ver, ela se torna sua maior inimiga. O que fazer? Eu vou falar para vocês fazerem terapia, né? Claro, evidente, né? E a terapia, ela te possibilita a ter uma nova visão da vida. Porque à medida que você faz a terapia, à medida que você se cuida, que você começa a falar, você começa a juntar os pontos e você começa a entender da onde começou a vir o seu medo. Em que ponto que você começou a ter um pequeno medo, algo miudinho, que você naquele momento talvez nem tenha administrado muito bem ele, você deixou num cantinho reservadinho, guardadinho, e aí com outro medo ele foi se juntando com outras questões, e aí acaba acontecendo esse momento onde nós estamos vivendo também um momento atípico, né? E aí você acaba tendo uma explosão de medo, uma explosão de pânico, uma explosão de ansiedade. E aí a síndrome de pânico se aloja em você e você fica paralisado, acaba paralisando os seus parentes e amigos, acaba aconselhando as pessoas, olha, cuidado. Deixei de viver. Quando você se dá conta, você deixou de viver. Então se cuidem. Tratem de refazer os caminhos, ressignificar os seus pensamentos, dar um novo sentido à sua vida, escolher coisas que te tragam vida, escolher pensamentos que te tragam vida, escolher leituras, escolher coisas que tragam aos seus ouvidos, aos seus olhos o cheiro da vida, o cheiro do desejo de viver a vida. Evite conversas que falem da morte, de desgraça, de destruição. Evite situações que tragam exemplos ruins para que tua mente elabore contra você. Aprenda a ressignificar, aprenda a dar um novo sentido à tua vida, aprenda a dar uma nova visão à sua vida. Quando você começa a visualizar coisas boas, a sua mente acaba tendo a possibilidade de elaborar coisas boas. Você acaba forçando a sua mente a se reeducar, a pensar e a elaborar coisas boas. Então, nesse dia de sábado, né, nesse momento desse sábado, é o momento de você dar um novo sentido à sua vida e um novo sentido aos seus pensamentos. Isso é só uma palhinha, tá, gente? É só uma pontinha do que nós poderíamos abrir nesse leque dessas palavras que dizem respeito ao contexto desse momento que você está vivendo ou de outros momentos, tá ok? Tenha uma ótima noite.